Olá, eu sou o Lucas, graduando de Engenharia Química da Universidade Federal de Lavras, e vamos tratar um pouco sobre o tema Mecanismo de secagem de sólidos porosos. Meu grupo é constituído pela Júlia Ribeiro, pela Letícia Leão e por mim, Lucas Barros, e este trabalho é referente à disciplina de Operações Unitárias 4 do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Lavras e ministrada pelo professor Dr. Irineu Petra. O trabalho foi dividido em introdução, classificação dos sólidos porosos, conceitos importantes para o entendimento do trabalho, períodos de secagem, mecanismos de secagem, sendo este tópico dividido em força capilar, difusão líquida e difusão gasosa, processo de encolhimento dos materiais porosos e material complementar. Inicialmente, é interessante entendermos o que é secagem. E secagem pode ser definida como um processo de remoção térmica de substâncias voláteis, a qual denomina-se umidade, pelo aquecimento de um gás que fornece calor ao sólido. Essa definição exclui a concentração de uma solução por evaporação ou por desumidificação mecânica, por filtros de pressão ou por centrífugas. Quando um sólido poroso, como por exemplo este da imagem ao lado, está úmido e é submetido à secagem térmica, dois processos ocorrem simultaneamente. A transferência de energia, principalmente na forma de calor, do ambiente circundante ao sólido para a umidade presente na superfície do mesmo, para que haja evaporação desta umidade, e transferência de massa, que ocorre na forma de transferência de umidade, presente no interior do sólido para a sua superfície e sua subsequente evaporação devido ao primeiro processo. Esta transferência de umidade pode ocorrer tanto na fase líquida quanto na fase gasosa, e vários modos de transporte podem ser distinguidos durante esse processo. Portanto, existem alguns modelos principais que explicam a transferência de umidade, e dentre eles estão o movimento líquido, devido a forças capilares, a difusão líquida e a difusão gasosa, sendo que estes modelos serão detalhados posteriormente ao longo do trabalho. Existem N maneiras de classificar o material que vai passar pelo processo de secagem. Para começar, a gente trouxe aqui uma classificação mais geral, que é dividida em coloidal, poroso capilar e poroso capilar coloidal. Os coloidais são aqueles materiais que, embora mudem de tamanho durante o processo de secagem, eles ainda conseguem manter as suas propriedades elásticas. Um exemplo de material coloidal é a gelatina. Já os porosos capilares, diferente dos coloidais, eles encolhem com o processo. O fenômeno de encolhimento não causaria muito problema se não fossem os efeitos colaterais. Conforme o material encolhe durante a secagem, a superfície dele endurece, fenômeno conhecido como case hardening, por sofrer impacto da secagem. Então causa deformação e fissura. Então a secagem altera sua estrutura de tal forma que eles se tornam mais frágeis, e no caso do grão de café, que é um exemplo de material poroso capilar, ele pode ser moído mais facilmente depois do processo de secagem. E os porosos coloidais, que eu trouxe como exemplo o couro, têm as propriedades dos dois materiais. As paredes dos capilares são elásticas e elas incham durante a secagem. Além do couro, papel e muitos alimentos também pertencem a essa classificação. Uma classificação alternativa, que para o caso de secagem é bastante importante a gente comentar, é entre higroscópico e não higroscópico. No geral, os higroscópicos são aqueles materiais que conseguem reter a umidade, química ou fisicamente. Então, a água pode ficar presa pela retenção em pequenos capilares, por solução na parede das células ou até por adsorção. Um material higroscópico bastante conhecido é a sílica. O não higroscópico, então, é aquele que não tem capacidade de reter água, e eu trouxe como exemplo o PVC. Antes de começarmos a falar sobre os mecanismos de secagem em si, é preciso deixar definido alguns conceitos básicos, mas que são importantes para a compreensão da aula. Começando com os conceitos relacionados aos sólidos, temos a porosidade, que é definida como a razão entre o volume de espaços vazios pelo volume total do sólido, como representado na equação 1, a tortuosidade, que relaciona a distância percorrida pela molécula dentro do poro, sobre qual seria essa distância se o percurso fosse em linha reta, como é representado pela equação 2, e o fator de forma, que é representado pelo delta minúsculo,
e exprime o desvio do canal de difusão em relação a um cilindro. Este conceito é análogo à tortuosidade, mas levando em consideração o volume do sólido. Agora, alguns conceitos referentes à secagem. Vamos começar falando sobre as umidades. A umidade de equilíbrio é a umidade referente à água que não pode ser retirada, sendo, portanto, o valor mínimo possível de umidade que pode ser alcançado pela secagem, e é representado pelo x estrela. Já a umidade livre é justamente aquela que está livre e que, portanto, pode ser retirada pelo ar de secagem. E a umidade total do sólido é então a soma dessas duas, como mostra a equação 3. A abordagem da umidade pode ser feita em base úmida ou em base seca. A diferença entre elas é que a abordagem em base seca desconsidera a umidade na composição centesimal, sendo, portanto, a quantidade de água presente no sólido dividido pelo valor da sua massa, desconsiderando a água. Já a abordagem em base úmida considera a umidade na composição, sendo então a razão entre a quantidade de água presente no sólido dividido pelo valor da sua massa úmida, sendo então a umidade em base seca representada pela equação 4 e a umidade em base úmida representada pela equação 5. Agora vamos tratar sobre os tipos de umidade contida no sólido. Essa umidade pode ser de três tipos: superficial, ligada e não ligada. A umidade superficial é aquela que a água está externa ao material e é mais fácil de ser retirada pela secagem. Também temos a umidade ligada, que é a água que não pode ser retirada pelo processo de secagem, pois ela está muito infiltrada no poro ou porque ela está literalmente ligada ao sólido, em suas células. E por fim, temos a umidade não ligada, onde ela não é superficial, então é mais difícil de ser retirada, porém a retirada é possível. Os mecanismos de secagem que a gente vai estudar nesse trabalho são justamente para retirar essa umidade não ligada. Fazendo um link com a classificação do material em materiais não higroscópicos, toda a umidade é não ligada, e nos sólidos porosos, essa umidade pode se apresentar de duas formas, sendo funicular e pendular. Na forma funicular, a camada de líquido é contínua dentro do poro e, portanto, o movimento do líquido para a superfície externa do material ocorre por ação capilar, enquanto na pendular, o líquido ao redor e entre as partículas é descontínuo e a umidade é intercalada por bolhas de ar. Então, é como se não existisse mais aquele filme contínuo. O fluxo por capilaridade já não é mais possível e os outros mecanismos assumem a retirada da umidade. Então, é importante notar que o fluxo capilar é possível apenas numa escala localizada e que, quando o material estiver próximo de seu estado seco, a umidade é mantida como uma monocamada de moléculas nas paredes dos poros de forma não contínua. Bom, aqui temos dois gráficos de períodos de secagem. O primeiro é um gráfico em função da cinética, enquanto o segundo é em função da taxa de secagem. Os intervalos de A até B, de B até C, de C até D e de D em diante no primeiro gráfico correspondem aos mesmos pontos no segundo gráfico. O que quer dizer que o trecho de A até B no gráfico 1 é o mesmo trecho de A até B no gráfico 2. Agora, partindo para o gráfico de taxa e explorando um pouco mais sobre todos esses períodos, o período de A até B é denominado período transiente. Durante esse período, se inicia o contato do material com o meio secante, e a temperatura do sólido se ajusta até a temperatura do ar, alcançando o regime permanente ao fim desse estágio. O comportamento desse trecho, se no crescente, retilíneo ou decrescente, depende da temperatura do sólido e da temperatura de bulbo úmido do ar de secagem, para caracterizar esse comportamento da curva. O fenômeno continua até que a transferência de calor compense a transferência de massa. Agora, o período de B até C é denominado período de taxa constante. Nesse período, a superfície se encontra saturada de líquido, o que faz com que o calor seja transferido apenas por convecção, e a temperatura da superfície aproxima-se à temperatura de bulbo úmido, resultando em uma taxa constante de transferência de calor e, consequentemente, numa velocidade de secagem constante. O próximo período agora é o primeiro período de taxa decrescente, que é o período de C até D. Esse período ele se inicia quando
no período anterior é alcançada a umidade crítica. E o que acontece nele? O mecanismo de transferência de massa interno, em conjunto com o mecanismo convectivo, controlam a secagem. Já saiu, né, aquele filme líquido externo à superfície do material, mas ainda é possível retirar a água facilmente. E a partir de D agora, esse é o segundo período de taxa decrescente. Nesse período, tem início quando a superfície está completamente seca e o teor de umidade é reduzido até a umidade crítica, onde a secagem é cessada. Apenas o mecanismo difusivo controla essa secagem, e nesse último estágio é onde ocorrem os mecanismos de secagem que serão abordados nesse trabalho, pois a maior parte da umidade contida é ligada. Bom, o primeiro mecanismo de secagem que vamos abordar é a força capilar, que também é conhecida como capilaridade. A capilaridade é uma força que se cria quando um líquido entra em contato com uma superfície sólida e se originam duas forças em sentidos contrários, a força de adesão e a força de coesão. Aqui nessas três figuras, a gente pode fazer um link com o slide anterior, onde a figura 1 é o período BC, né, onde a gente já estava lá em regime estacionário. A figura 2 é o regime CD, que é o primeiro decréscimo, né, o primeiro período de taxa decrescente. E a terceira figura é o período de D em diante, que é o segundo período de taxa decrescente. A secagem por capilaridade, ela foi ilustrada nessas figuras. Relembrando que já foi discutido, no início do processo de secagem, há uma secagem da superfície e tudo está à temperatura de bulbo úmido. À medida que a água evapora, deixando sólido, o líquido nos poros pequenos tem força maior de sucção e o menisco vai se mantendo nelas às custas dos poros maiores. Atingindo-se um ponto, quando toda a superfície está seca, né, na figura 2, primeiro na figura 1 a gente tem todo um filme, na figura 2 começou a secar, então a gente tem a água um pouco mais ligada ali, a umidade um pouco mais ligada, e o período de secagem vai decrescendo, né, do C até o D e do D em diante, que é a figura 3, e esse perfil vai acompanhando essas regiões de estrangulamento. Então, a secagem ocorre com uma combinação de capilaridade e também de difusão, que será abordada depois. Agora iremos abordar o equacionamento da capilaridade, partindo do peso do volume preenchido no capilar. Sabemos que a força-peso é dado pelo produto de M por G, onde M é a massa e G é a aceleração da gravidade. A massa pode ser decomposta por ρV, e desprezando a pequena curvatura na superfície do capilar, o volume do líquido no capilar é dado por π² vezes a altura. A componente vertical, devido à tensão superficial, dá origem ao termo 2πr sigma cosseno de θ, uma vez que o comprimento do capilar de contato, esse anel, é dado por 2πr. E a força resultante, devido a essa tensão superficial, é igual ao peso do volume preenchido no capilar. Então, a gente tem essa equação 6. O produto entre a diferença da pressão da fase líquida e da fase gasosa pela área capilar é igual à decomposição vertical da tensão superficial, onde a gente consegue alcançar essa equação 7. A força capilar é igual à diferença de pressão, o que origina a equação 8, e concatenando todas essas equações, temos que a força capilar é dada na equação 9 por 2 sigma cosseno de θ sobre R. O movimento dos líquidos por difusão em sólidos é restrito a situações onde o conteúdo de umidade de equilíbrio está abaixo do ponto de saturação atmosférica e para sistemas nos quais umidade e sólidos são mutuamente solúveis. As equações constitutivas para a transferência de massa foram primeiro formuladas por Fick, usando analogia com relação à transferência de calor por condução. Fick expressou quantitativamente a taxa de difusão de uma substância através de um meio isotrópico com área superficial unitária,
como sendo proporcional ao gradiente de concentração medido como um vetor normal à superfície, obtendo a equação número 10. O sinal negativo da equação indica que o fluxo de massa é na direção da diminuição da concentração. A noção do mecanismo de difusão de líquido como mecanismo de transporte de umidade dentro do sólido foi introduzida por Lewis, que aplicou a lei de Fick para descrever o mecanismo. De acordo com a sua preposição, assume-se que o transporte por difusão de líquidos é governado por uma proporcionalidade entre a taxa de transferência de umidade do líquido e o gradiente de concentração de umidade no interior do material. A equação de Lewis está representada pela equação número 11, e esta equação é aceita e aplicada para a descrição do movimento da umidade líquida nos materiais. O terceiro mecanismo de secagem para sólidos porosos que a gente escolheu trazer entre todos os disponíveis na literatura foi a difusão gasosa. Ela se baseia no fato de que a umidade contida no sólido pode ser retirada também na forma gasosa e é aplicada para poros com diâmetro hidráulico maior que 0,1 micras. Então, o equacionamento parte da lei de Fick modificada e no lugar da difusividade usa-se a difusividade efetiva. Então, essa difusividade efetiva é a multiplicação da difusividade cinemática pela difusividade equivalente no capilar, dE. A relação mais geral que a gente encontra na literatura para essa difusividade equivalente no capilar é a de Van Brakel e Herfes, que leva em conta parâmetros estruturais do sólido. Além desses mecanismos que a gente citou hoje, o transporte de umidade pode se dar também por gravidade, pressão interna ou até mesmo causado pelo encolhimento. Então, para finalizar, como eu comentei quando a gente estava falando da classificação geral dos materiais, em alguns materiais a secagem resulta também no encolhimento. Então, é super importante ser capaz de antecipar o efeito da secagem no resultado final do material, porque ela influencia em características que são determinantes para a qualidade do produto. Esse fenômeno é bastante comum na secagem dos alimentos, e essa figura aqui exemplifica muito bem isso. Existem muitas modelagens matemáticas na literatura para prever o comportamento do sólido na secagem. Algumas levam em conta um parâmetro chamado coeficiente de encolhimento, beta-linha. A equação é parecida com a de Arrhenius e é função de uma constante que é determinada experimentalmente e depende do produto, da energia de ativação de encolhimento e da temperatura absoluta da secagem, além da constante dos gases ideais. Por fim, a gente deixa como indicação para quem tem interesse em se aprofundar mais nesse assunto, esses dois livros. Esse primeiro aqui, embora não seja um livro sobre secagem e sim sobre estruturas porosas, ele tem um capítulo todo, o capítulo 7, só focado na secagem. Muito obrigada por ter assistido até aqui.